ordinária da CPI da dengue. Nós estamos em nossa terceira reunião, sendo que a segunda de trabalho, e nessa ocasião em que iremos, além de aprovarmos e discutirmos os requerimentos protocolados acerca dos nossos trabalhos, nós estaremos também colhendo depoimento do Dr. Kazumichi, chefe da 15ª Regional de Saúde e demais servidores daquela instituição. E nessa ocasião nós gostaríamos já de passar as mãos do nosso relator, nobre vereador relator Mário Verri, para a leitura da nossa segunda ata de trabalho, e ao qual solicitamos aos nobres vereadores atenção para que possamos fazer as correções que forem pertinentes e a aprovação já no dia de hoje. Boa tarde a todos e a todas. Comissão Parlamentar de Inquérito da Dengue, ata da segunda reunião, 22/4/2014. Aos 22 dias do mês de abril de 2014, reuniu-se no plenário de vereador Ulisses Bruda a Comissão Parlamentar de Inquérito, instituída pela Portaria 063 de 2014, na qual consta justificativa para a abertura da CPI, bem como o objetivo de investigação informando que, segundo o índice de infestação rápida do mosquito da dengue apresentado pela Secretaria Municipal de Saúde de Maringá, 60,6% dos criadouros estão em lixos e em outros resíduos sólidos, seguidos de vasos de planta, 16,4%, e barris de tinta, 13,6%. Além disso, a Secretaria de Estado de Saúde do Paraná, SESA, tem divulgado boletins semanais de proliferação de dengue no estado. Em 9 de abril de 2014, Maringá foi declarada em situação de epidemia da doença, uma vez que a cidade apresenta número superior a 300 casos por um grupo de 100 mil habitantes. Ainda conforme a Secretaria, de agosto de 2013 ao presente momento, foram confirmados 5.282 casos da doença, justificando-se dessa forma a instalação de uma CPI da dengue. Após o presidente Luciano Brito informou que as reuniões da CPI correrão sempre às segundas-feiras, às 16 horas, e que mesmo tendo um prazo de 90 dias para encerrar seus trabalhos, em razão da urgência das investigações, seguirá um cronograma acelerado para obter os resultados esperados, no menor prazo possível. Informou aos demais membros da CPI que o presidente adotará a mesma metodologia da aplicada à CPI do transporte coletivo, devendo os requerimentos serem apresentados com antecedência mínima de um dia, pois todos deverão passar por análise da Procuradoria Jurídica dessa Casa de Lei, para serem posteriormente deliberados pela comissão. Informou que isso é necessário para que não haja o desvio do foco das investigações. Após o presidente Luciano Brito, passou a palavra aos vereadores para suas considerações iniciais. Dessa forma, manifestou-se o relator Mário Verri, afirmando que sempre é momento para se fiscalizar uma CPI e que a CPI está atrasada, porque deveria ter sido instalada no início do ano. Informou que devem ter uma atenção especial com o lixo, porque não tem a destinação correta, e a dengue é apenas um dos problemas causados. Informou que a maioria dos criadores estão em calhas e lajes e que os fiscais da dengue não têm a preparação nem equipamentos necessários para vistorias nesses locais adequadamente. Além disso, lembrou que os vereadores, como membro do Poder Legislativo, deveriam criar leis que exijam que a fiscalização ocorra durante todo o ano e não apenas quando a cidade já se encontra em uma situação de epidemia. Após, fez uso da palavra o vereador Belino Bravinha, afirmando que a CPI veio na hora certa, pois a cidade está enfrentando vários problemas que poderão ser solucionados. Informou que deveriam ser disponibilizados containers para descarte correto do lixo, tanto pela população como pelos carroceiros. Em seguida, manifestou-se a vereadora Márcia Socrepa, informando que o objetivo da CPI é apurar as responsabilidades das secretarias envolvidas com o caso da dengue, para que se obtenha resultados positivos para a cidade. Por fim, fez uso da palavra
o vereador Dr. Manuel, afirmando a necessidade de fiscalização, informou que ao final da CPI e os seus membros poderão propor um projeto de lei apontando as soluções permanentes para todos esses casos. Retomando a palavra, o presidente Luciano Brito informou que, de certa forma, somos todos vítimas desse fenômeno, pois estamos sujeitos a contrair a doença, bem como os familiares, já que a epidemia tomou toda a cidade. Em seguida, informou que solicitou junto aos autores da CPI um parecer jurídico exarado em 1º de julho de 2013, por ocasião da CPI do transporte coletivo, para a ciência dos demais membros, a fim de nortear os trabalhos e indicações. Após, solicitou ao relator Mário Verri que proceda à leitura dos requerimentos em pauta da presente data. Dessa forma, o relator informou sobre os protocolos de requerimento número 2250, de autoria do presidente Luciano Brito, o qual solicita informações e documentos ao chefe do Poder Executivo sobre as ações de combate à dengue em Maringá, referentes à metodologia de recolhimento dos resíduos sólidos, a fiscalização nas áreas privadas, a eliminação dos focos na área pública, as campanhas oficiais de combate à dengue, por atendimento ao município, com suspeitas e confirmação da dengue em Maringá. Por fim, o relator Mário Verri informou que o parecer jurídico foi favorável à sua aprovação. Após, o presidente Luciano Brito informou que adotará como forma de conduta dos trabalhos da CPI a possibilidade de discussão dos requerimentos, de forma que, após a leitura do requerimento, o respectivo autor terá um prazo de 3 minutos para justificar os motivos do seu requerimento. E após será votado. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Após, o relator Mário Verri procedeu à leitura do requerimento número 2251, de autoria do presidente Luciano Brito, a qual solicita a convocação dos senhores Antônio Carlos Nardi, secretário municipal de Saúde, Wagner Múcio, secretário municipal de Serviços Públicos, Marco Antônio Lopes de Azevedo, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão e Fazenda, e dos ocupantes dos cargos de diretor da 15ª Regional de Saúde do Estado, diretor ou responsável pelo setor epidemiológico da 15ª Regional de Saúde, em data a ser agendada. Informou que o parecer jurídico é favorável ao requerimento. Após, o presidente Luciano Brito informou que os secretários convocados têm vinculação direta com o objetivo da CPI e que os demais pessoas são responsáveis pela área de saúde vinculada ao governo do Estado, uma vez que há um controle epidemiológico que é acompanhado pelo governo estadual. Em seguida, o relator Mário Verri votou de forma favorável e solicitou que o responsável pelo setor epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde também seja convocado a depor. Em seguida, o vereador Bailino Bravin votou a favor do requerimento e solicitou que fosse convocado também o responsável pela gerência de recolhimento dos resíduos sólidos, tanto domiciliares quanto de limpeza de rua, juntamente com o secretário municipal de Serviços Públicos. Dessa forma, o presidente Luciano Brito incluiu no objeto de votação do requerimento as duas proposições. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade, inclusive as convocações solicitadas pelos vereadores Mário Verri e Belino Bravin. Após, o presidente Luciano Brito informou aos vereadores que, em razão da instalação do Sistema Eletrônico de Informações, SEI, os requerimentos serão todos encaminhados via e-mail aos membros. Após, solicitou o uso da palavra ao relator Mário Verri para requerer que se providencia a pesquisa a respeito de todos os requerimentos, indicações, leis e demais ações da Câmara Municipal de Maringá ao Poder Executivo sobre ações de combate à dengue nos últimos 10 anos. Quanto ao requerimento, o presidente Luciano Brito sugeriu que a pesquisa fosse feita todos em termos iniciais de janeiro de 2003, que essa dentro do lapso temporal do objetivo da instalação. Posto em votação, o requerimento foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o presidente Luciano Brito suspendeu a reunião para acordar com os vereadores a respeito das datas que serão designadas às oitivas das pessoas já aprovadas. Após, informou que no próxima reunião, em 28/4, serão ouvidos o diretor da 15ª Regional de Saúde do Estado, bem como o responsável pelo setor epidemiológico da 15ª Regional de Saúde.
No dia 5/5 serão ouvidos o senhor Marco Antônio Lopes de Azevedo, diretor de fiscalização da Secretaria Municipal de Gestão e Fazenda, e o gerente de fiscalização da mesma secretaria, bem como o responsável pelo setor epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde. Por fim, o presidente Luciano Brito informou que, no momento oportuno, a CPI fará diligências para apurar questões relativas à dengue no município de Maringá. Agradeceu a presença de todos e encerrou o trabalho. O conteúdo na íntegra da reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Dengue foi registrado em meio audiovisual, estando o CD de mídia anexo à presente ata. Ademais, todo o conteúdo encontra-se disponível para acesso por meio do site da Câmara. Nada mais havendo a ser tratado, foi encerrada a reunião às 17 horas. Luciano Brito, presidente, Mário Verri, relator, membros Belino Bravin, Dr. Manuel e Márcia Socrepa. É isso, senhor presidente. Tendo sido lida a ata, nós colocamos então a apreciação dos novos vereadores, as considerações e a emissão de voto. Voto favorável à ata. Como vota a doutor Manuel? Como vota a nova vereadora Márcia Socrepa? Favorável, presidente. Como vota a nova vereador Belino Bravin? Sou favorável. Como vota nosso novo relator Mário Verri? Senhor presidente, eu poderia ter a ata novamente aqui, só um item que eu tenho uma dúvida. Só uma dúvida aqui, que eu fiz um requerimento, foi verbal, a respeito que nós tivéssemos todas as leis do município nos últimos 10 anos, e Vossa Excelência colocou de 2013 para cá, e para mim não ficou claro na ata qual que é o que nós votamos. Tá? Só para termos de informação, talvez a Marta possa nos auxiliar. Eu fiz um requerimento que foi verbal para que nós tivéssemos todas as leis nos últimos 10 anos, vereadores, em relação a combate à doença. E foi isso que foi aprovado. Depois eu não entendo. Sim. Indicações, então, leis, indicações e requerimentos. Então vamos solicitar na nossa assessoria que faça a transcrição na íntegra, uma vez que foi aprovado, só para fazer a correção, né? E com a ressalva ali devida. Nós temos também alguns requerimentos que foram protocolados pelos vereadores membros dessa casa, dessa CPI, e nós passamos também às mãos da nobre vereadora Márcia Socrepa. Proceda a leitura de requerimento de autoria do nobre vereador Dr. Manuel Sobrinho e o respectivo parecer jurídico. Para mim, ler. Requerimento, senhor presidente, servimos-nos pelo presente para solicitar a Vossa Senhoria que, conforme o artigo 86 do Regimento Interno dessa Casa de Leis, solicite junto à 15ª Regional de Saúde as informações que se seguem. 1. Dados estatísticos separados mês a mês desde janeiro de 2013 e que índices foram notificados de pacientes com dengue nos municípios de Maringá, Sarandi e Paysandu. Dados estatísticos separados por bairro mês a mês, desde janeiro de 2013, com os índices notificados de pacientes com dengue nos municípios de Maringá, Sarandi e Paysandu. Dados estatísticos separados mês a mês, desde janeiro de 2013, com os índices já casos confirmados com pacientes com dengue nos municípios de Maringá, Sarandi e Paysandu. Dados estatísticos separados por bairro, mês a mês, desde janeiro de 2013, com os índices já confirmados, casos confirmados de pacientes com dengue nos municípios de Maringá, Sarandi e Paysandu. Dados estatísticos separados mês a mês sobre o número de criadouros da larva do mosquito da dengue, encontrado nos municípios de Maringá, Sarandi, Paysandu, indicando onde foram encontrados esses criadouros nos imóveis, resíduos sólidos, pratinhos de planta, por exemplo. O parecer, excelência do jurídico, o vereador autor é o doutor Manuel, e o parecer
Favorável, Excelência. Passo a palavra ao nobre vereador Dr. Manuel, autor do requerimento, para suas considerações, e após passaremos então à votação e à discussão do requerimento. Obrigado, colega Casumich, por ter vindo. A Lúcia, o doutor Casumich, meu companheiro de corrida, agora não estou podendo mais correr porque estou com o joelho avariado. Eu solicitei dos municípios porque esses municípios eles são separados só por uma rua ou outra. E a gente quer saber como também está sendo comportado esses municípios, o trabalho que esses municípios estão fazendo, porque se tiver melhor do que Maringá, pedagogicamente serve para a gente também copiar da maneira que está. Como Vossa Excelência é chefe da regional e eu conheço a equipe, que é uma equipe muito boa, muito atuante, e aí nós estamos pedindo para que sirva também de subsídio para Maringá, e se a gente tiver melhor também do que eles, que seja também levado a ideia também de Maringá para eles. Obrigado. Pois não, doutor Manuel, nós passamos então a colher o voto dos vereadores e as suas considerações também. Como vota nobre relator, doutor Manuel Sobrinho, Vossa Excelência, autor da matéria, favorável, né? Favorável. Como vota a nobre vereadora Márcia Crepa? Favorável, presidente. Como vota a nobre vereador Belino Bravin? Sou favorável. Como vota a nobre vereador Marvelli? Favorável, senhor presidente. Também somos favoráveis, aprovado por unanimidade. Nós temos também um requerimento de autoria da nobre vereadora Márcia Crepa. Passamos às mãos do nosso relator para que faça a leitura e da mesma forma assim o procederemos. Requerimento. Solicita quantas pessoas deram entrada nos hospitais e postos de saúde do município com sintomas da dengue e quantas foram diagnosticadas. Se alguém entrou em óbito e se entrou, quantos foram? Senhor presidente, nós temos o parecer aqui também jurídico. O parecer é que, bom, quando é o caso dos óbitos, já foram requeridos pelo presidente. Bom, algumas coisas já foram, mas não vejo problema não, é favorável, e mesmo que já foram requeridos, eu acho que não vejo problema a gente aprovar. Pois não, Excelência. Como vota a nobre relator? Favorável, senhor presidente. Voto favorável também. Como vota a nobre vereador Belino Bravin? Como vota o nobre vereador Dr. Manuel? Favorável, senhor presidente. Então, aprovado por unanimidade. Tendo em vista que os nossos requerimentos e questionamentos, em virtude do avolumado de trabalho, eventualmente pode ter algum item, algum quesito, que na redação seja similar, nós estaremos, a menos que seja totalmente idêntico, né? Aí fica talvez até improdutivo e prejudicial ao andamento dos trabalhos. Mas, eventualmente, quando for um ou outro questionamento já encaminhado, nós iremos aprovar e depois no cômputo geral faremos a ressalva. Nós não temos mais nenhum requerimento a ser aprovado e também já foi lida a ata. Eu quero apenas fazer uma proposta para encaminhamento dos nossos trabalhos nos dias que se seguirão, porque entendo que para que o nosso trabalho seja realmente consignado com as informações que são necessárias ao nosso relatório final, que façamos também algumas diligências. E, nesse sentido, eu estava analisando, nobres vereadores, e quero colocar na apreciação de Vossas Excelências, que nós possamos aprovar no dia de hoje, que façamos essas diligências tanto em áreas de fundos de vale, como também nos bairros, talvez pegando como dado, doutor Manuel, as reclamações no 156, né? Que ela acaba sendo um dado oficial, a gente solicitar a nossa
a nossa assessoria que proceda esse levantamento junto à prefeitura e a gente possa estar visitando essas residências e a gente possa então estar residências, locais comerciais, fundos de vale, para que a gente possa em loco acompanhar também essa vistoria, tanto da fiscalização quanto também dos agentes ambientais nesse trabalho aí de vistoria que eles estão fazendo. Eu acho que vai ser muito importante para o nosso trabalho acompanhar também esse dia a dia, não somente numa situação extremada, que é o que nós queremos identificar ali pelo 156, né? Mas também daquilo que é vivenciado pelos trabalhadores no seu dia a dia, procurando fazer esse trabalho de combate e enfrentamento à dengue, principalmente no quadro de infestação predial que nós temos em Maringá. Então eu coloco esse requerimento verbal à apreciação dos novos vereadores, para que aí na data oportuna a gente faça esse agendamento também com os vereadores e com esses órgãos aí responsáveis por esse trabalho. Coloco em votação e discussão também com a palavra a nova vereadora Márcia Socreto. Eu voto favorável, acho bastante importante essa visita que nós iremos fazer aos bairros, alguns bairros da nossa cidade, e também com o aval da Secretaria de Saúde, da 15ª, que já deve ter um levantamento de quais são os bairros mais atingidos, né? No momento que a gente tem conhecimento, é o Requião, Guaiapó, que é o foco maior, né? Dentro de Maringá. Quanto à região, eu não posso falar, que os senhores estarão aqui para nos dar os dados, né? Então, o presidente é favorável. Pois não, excelência. Como voto também o novo vereador, doutor Manuel? Eu voto favorável, senhor presidente. Como vota o nobre relator Mário Verri? Favorável, senhor presidente. Como vota o nobre vereador Belim Bravin? Não havendo mais nenhum requerimento, nós gostaríamos agora então de colher os depoimentos dos servidores responsáveis pela 15ª Regional de Saúde. E antes de fazermos os questionamentos, nós gostaríamos de, para constar no áudio, doutor Kazumich e também a senhora doutora Lúcia Toshiko, né? Para que a gente faça a colhida dos dados. Solicito então, doutor Kazumich. Nome completo, doutor Kazumich. Kazumich Koga. O número do documento de identidade, restringindo os 3 últimos. 7193376. E a função e o cargo que o senhor ocupa? Diretor da 15ª Regional de Saúde. Também solicito a doutora Lúcia, nome completo, também o número do RG, restringindo 3 números, e a função que ocupa. Lúcia Toshiko Shimazaki. A minha função, eu sou chefe de atenção e gestão da 15ª. Meu RG 2-146-439-2. De antemão, doutor Kazumich e doutora Lúcia, nós queremos agradecer o atendimento à nossa solicitação, tendo em vista o tempo intempestivo com que fizemos e reconhecemos isso, né? Queremos aqui agradecer, e próprio de quem realmente encara o serviço público com realmente altruísmo e profissionalismo. Vossas senhorias dignificam certamente toda a equipe de trabalhadores da área de saúde da 15ª Regional, e nós queremos fazer esse registro porque fizemos essa convocação de uma maneira bastante abreviada, e tendo em vista que nós queremos também terminar os nossos trabalhos, né, e dar uma resposta à comunidade, e os senhores abdicaram do tempo até legal de 10 dias, poderiam ter esse tempo, e nós queremos fazer esse registro, e será muito proveitoso, tenho certeza, todas as informações que os senhores irão prestar aqui no dia de hoje. Antes de nós fazermos os questionamentos, doutor Kazumich e também a doutora Lúcia Toshiko, nós queremos dar um prazo aí de 5 a 10 minutos para que os senhores possam fazer as considerações iniciais e as colocações que acharem pertinentes,
no tocante ao combate e ao enfrentamento da dengue na região de Maringá. Inicialmente, gostaria de deixar assim bem claro que Maringá é uma gestão plena, tá? Então ela tem autonomia, correto, para tomar todas as suas decisões. Então o Estado funcionaria como complementar, né? Normalmente é uma solução, e suplementar se caso acharem que a gestão não está sendo eficaz no caso de algum mandado judicial, para que a gente faça suplementarmente, tá? Mas eu quero deixar claro que, como é gestão plena, né, Maringá tem toda a autonomia, então a nossa função é complementar e a gente sempre está à disposição para Maringá, para ajudar sempre que formos solicitados. Doutor Kazumich, eu gostaria que o senhor relatasse para nós qual que é a área de abrangência da 15ª Regional de Saúde. A 15ª Regional de Saúde, ela tem 30 municípios, né, incluindo Maringá, que é o maior município, em torno de 50%. E temos, então, mais 29 municípios, perfazendo uma população de 748 mil habitantes. E a sede é em Maringá? Sim, a sede é em Maringá. Nós temos na verdade, o que chama a atenção de todos nós são os dados que nós temos acompanhado pelos jornais e também pelos próprios relatórios semanais, né, que a Secretaria de Saúde tem divulgado, não somente para a imprensa, mas também à disposição no site da Secretaria. Mas antes de nós entrarmos nos dados estatísticos, que gostaríamos de colher a opinião do senhor, eu gostaria que o senhor, se fosse possível, nos esclarecer como que funciona essa sistemática de unidade de semana epidemiológica. É uma semana mesmo normal? Quando que ela começa? Quando que ela termina? Como que é feito essa tabulação dos dados, né? A semana epidemiológica, que inicia em agosto, isso é exatamente pelo perfil da doença, tá? da dengue, né? Porque a gente sabe que a partir por esses dias, já começa a vir a barreira fria, né? Isso diminuindo a infestação do mosquito, né? Então nós já teríamos uma barreira natural, né? E depois, como nós temos característica de clima tropical, que já quando começa a vir na fase de agosto, que já começa a esquentar e vem as chuvas logo em seguida, chuva e calor, e isso é o que starta, quer dizer, que começa a eclodir os ovos da dengue, né, do mosquito, começando então a reprodução de larvas, tá? Então, assim, não é somente, a gente fica muito preocupado em matar o pernilongo, certo? O pernilongo, ele tem uma vida curta, certo? Claro que a gente fica preocupado com a infestação, porque a gente sabe, porque nós temos muitas larvas, temos muitos criadouros. Mas matar o pernilongo e não destruir os criadouros, quer dizer, não adiantaria nada. A gente mataria os pernilongos, quer dizer, os adultos, 3, 4 dias de novo, essas larvas se tornariam novamente em mosquito adulto. Então, por isso, a preocupação grande em destruição dos criadouros. Sim. Nós identificamos ali no relatório que está disponível no site da Secretaria, que nós temos algumas nomenclaturas ali, né? Talvez pela etimologia da palavra, pode ser que a gente esteja correto na interpretação, mas se o senhor pudesse nos ajudar, em relação a quatro situações que nós identificamos ali. O que seria esse caso notificado? O que seria considerado caso confirmado? O que seria a situação de caso autóctone?
E o que seria a situação de caso importado? Esses 4 pontos são cruciais para a gente entender a problemática e também a opinião pública, né? Se eu pudesse nos esclarecer aí. Claro. É o seguinte, notificados são aqueles casos suspeitos, né, em que o usuário busca uma unidade básica, um pronto atendimento, e o médico suspeita de dengue, certo? Então ele entra como notificado, porque a dengue, na realidade, ele tem sinais e sintomas muito, como é que assim, parecido com qualquer tipo de gripe, vamos dizer assim, porque ele é um vírus, e gripe também é vírus. Então ele começa assim muito... dor no corpo, mialgia, uma febrícula, então ela é assim, muito parecida com qualquer outra doença viral. Então isso é notificado e ele vai ser observado, solicitando que ele compareça no caso de não melhora, que no caso de um vírus, normalmente em 2 ou 3 dias ele começa a regredir, ele tem um pico máximo em 3 dias e começa a regredir. E a gente solicita para que ele retorne ao local de origem, onde ele foi consultado, para que faça o monitoramento, se ele melhora ou não. Dependendo disso, dependendo da classificação de risco que é colocado ali, ele vai ser direcionado novamente para ir para a residência ou procurar um atendimento mais adequado. E a questão de autópsia? Notificações. Aí nós temos... depois de notificação, qual era a outra? Os confirmados são aqueles que nós temos certeza que já é dengue. Então, por isso que nós temos um grande número de notificado, mas que não se apresenta confirmado através, né, através de exames ou clinicamente, que o médico tem condições de dizer se é dengue ou não. Tá? Então, quando se confirma, nós chamamos de autóctone, se ela originado dentro do próprio município, tá? E se for importado, isso quer dizer que esse paciente veio de outra região e está em Maringá, no caso aqui no exemplo, né, da nossa cidade. Ok. No caso então de notificado e confirmado, necessariamente não há necessidade então de exame laboratorial? Não, nem sempre. Clinicamente também é possível? Clinicamente é possível. No caso de exame laboratorial, qual que é o prazo desse exame? Ele é feito em Maringá? Não, é feito, mas são exames sorológicos, né? E tem um tempo, tá? Quanto tempo você falou? Não, são exames de sangue. E os exames, assim, ele dá positivo, certo? Ele pode dar positivo, mas nós temos que saber se essa positividade é de uma dengue anterior que ele esteve ou se ele está tendo agora. Nós temos que fazer essa separação, que nós chamamos, né, IgG ou IgM. Tá? Que são termos médicos que a gente chama se é uma doença crônica ou não. E além do mais, nós temos 4 tipos de sorologia de dengue. Nós temos a 1, a 2, a 3 e a 4, que apareceu um caso em Paranavaí o ano passado. E a gente não tem ainda a tipologia do vírus, o quanto de dengue 4 nós temos aqui na nossa região, na noroeste do Paraná. Porque nós sabemos, de antemão não, a gente já sabe desde o ano passado que no Paraguai teve uma infestação enorme de dengue 4. E um número expressivo de mortes. E a preocupação nossa era fechar as fronteiras, sim, no sentido de bloqueio, né, de caminhões, de observar se não vem o pernilongo de lá, observar as pessoas que cruzam as fronteiras, os sinais e sintomas. Esses são os importados que podem ir lá, pegar e vir trazer para nós. Qual é o grande risco quando vem uma pessoa, vamos supor assim, que tenha o vírus da dengue no município menor e vem para Maringá, vem buscar um tratamento? Nós chamamos isso de circulação viral. Por quê? Ele é portador do vírus. Quem vai transmitir dele para o outro? O contato físico não transmite. O que transmite seria o pernilongo, tá? O mosquito adulto. Então, se eu sou portador, estou perto da dona Lúcia, e um pernilongo me picar e também for, né, picado pelo mesmo pernilongo, ela tem a grande chance de contrair a doença. Mas não tem esse contato perto, não vai se transmitir.
Tem que haver esse vetor no meio. Tá certo? Então, quando eu venho do interior e busco Maringá, né, ou tratamento, ou cruzo por aqui, ou venho fazer compra, nós estamos circulando esse vírus. Tá certo? Então, nós estamos trazendo a pessoa e estamos trazendo o vírus para cá. Tá certo? Então, isso é circulação viral. Pois não, doutor. Nós temos mais 2 questionamentos, doutor. E um deles é aquele que eu havia comunicado na abertura dos meus questionamentos, porque nós identificamos uns dados que se encontram no site, que Maringá houve um crescimento aí demográfico, dados do IBGE, de cerca de 38 mil, né, habitantes, e naturalmente, se nós tivéssemos uma situação idêntica à do combate à dengue no ano anterior, nós teríamos que ter um crescimento mais ou menos na mesma linha. No entanto, o ano passado nós tivemos aí um pouco mais de 3 mil casos, e nós temos aqui o dado até a 14ª semana do ano de 2014, o dado é que nós temos aí 5.236 casos. Então, nos chama a atenção... E notificados, né? Notificados. Perfeito. Então, isso não quer dizer que estão com dengue. Justamente. E tem 2 mil... eu tenho aqui os meus dados de hoje, do dia 28, já Sim. está um pouco mais de notificados. Né? Está com 6.447 notificados. Isso significa 6.447 notificados. Notificados, né? Isso. E aí nós consideramos aqui o dado de Maringá, né? Uhum. É só para registro, porque fica óbvio, independente do dado exato, o que fica claro é que houve quase aí um aumento muito considerável, muito acima desse crescimento demográfico. E aí nesse sentido vai a minha pergunta: o que o senhor acha que Maringá, que nós temos que fazer, que a comunidade tem que fazer, o que está dificultando para que haja esse combate, redução, se não a erradicação, mas pelo menos a manutenção, porque houve um crescimento, né? Qual é a sua opinião como técnico ligado na área? Bem, primeiro eu acho assim que a notificação começa a se tornar mais eficaz exatamente pelas capacitações que são feitas nas unidades básicas, aos médicos, eles estão observando mais. Tá? E o nosso objetivo é exatamente observar essa pessoa que tem a doença. Porque se a gente não observar e deixar ela na sua residência, quando ela chega, nos chega de uma forma já muito avançada. Então, para isso, nós temos que notificar muito mais, estar sempre atento. Então, quer dizer, sempre a tendência é notificar mais. Mas a gente vê pela curva epidemiológica hoje a gente já percebe que o número de notificação semanalmente já vem caindo. Tá? Mas também tem um outro problema. Nós estamos chegando no momento da gripe A. Tanto é que já começamos as vacinas, que também tem os mesmos sintomas. Tá certo? Vai chegar prostrado, vai chegar, né, com um pouquinho de febre, com dor de cabeça. Então, ela se sobrepõe. Por isso que a observação e a capacitação dos médicos na unidade básica, para que ele possa ficar observando esse doente, mas também nós não podemos internar todos os que a gente suspeita que porque às vezes é simples. É como eu falei, normalmente em 3 dias ela começa a regredir, ela começa a melhorar. Se a gente observa em 3 dias não melhora, vamos fazer um exame de sangue, vamos ver como é que está o estado dele. Tá? Então, tem que ter essa observação. Então, essa notificação provavelmente também aumenta-se com as capacitações que a gente vem fazendo. Encerrar meus questionamentos, eu observei no site do governo do Paraná uma iniciativa louvável que a Secretaria Estadual de Saúde, né, ela fez um estudo aprofundado na região metropolitana de Maringá para verificar aí um estudo entomológico, que é o termo que eles utilizam, para verificar a presença do mosquito Aedes aegypti em Curitiba e região metropolitana.
Eu gostaria de perguntar ao senhor se Maringá, se a 15ª Regional está também fazendo esse estudo, como que... Nós temos uma equipe de entomologia que estuda as larvas, tudo, classifica, nós temos isso, que se chama SCALI, hoje é uma seção que nós temos aqui em Maringá, eles estão presentes aqui e a gente atende também não só Maringá, não só 15ª Regional, mas praticamente quase todo o Paraná. É que quando eles falam de Curitiba, é que Curitiba praticamente não tem esse pernilongo, esse mosquito, né? Então eles vêm observando, porque eles perceberam que esse ano teve casos do pernilongo lá. Então já começou uma entrada por lá, porque eles não tinham. Curitiba não tinha. Nós aqui temos. Mas temos uma equipe de entomologia que observa todos esses pernilongos. Pois, doutor, muito obrigado. Eu gostaria de passar a palavra também ao nobre vereador Mário Velho, relator da CPI, para também fazer seus questionamentos ao doutor Kazumichi Koga, também a doutora Lúcia. Muito obrigado. Obrigado, senhor presidente. Primeiramente, boa tarde. Obrigado, doutor Kazumichi, senhora Lúcia. Obrigado. Eu tenho alguns questionamentos. Esse número de 6.447 é hoje, né? O número que eu tenho aqui deve ser de sexta, não sei, 5.326. E isso, qual que é o total de casos? Notificação 6.400. Isso é notificados. Tá. Isso, e os casos? De casos positivos são 2.031. Tá. E qual é o prazo? Esse número é de quando a quando? Qual que é o período que nós temos de notificação? É todo de 2014. Esse é o ano todo? O ano de 2014, de janeiro para cá. Doutor, bom, aqui nós temos o índice de infecção, né? Certo. Tá. O Ministério da Saúde estabelece um tolerável de 1%. É isso? Infestação até 1% seria o ideal. A 4% seria estado de alerta. Tá. E qual que é? Hoje nós temos quanto isso? Bom, hoje nós temos uma quantidade assustadora. Tá? Nós temos, assim, na média, nós temos 2,4 para Maringá. Mas aí tem por bairros. Nós temos uma divisão que é seríssimo isso, né? Então tem alguns bairros com 5, né? Nós temos alguns bairros que atingem os 4. Como? Que ultrapassa os 4, sim. Temos o Conjunto Champanhar, temos o Paulino. Aquela região norte, Requião, né? 5.1, tudo 5.1. Tá. Até esse relatório aqui nós pegamos no site do governo do estado, onde diz que 49,47% dos casos atinge a população mais ativa, que é de 20 a 49 anos. É aquelas pessoas que não estão em casa, né? E também coloca crianças e idosos são os menos afetados. Então eu calculo que com isso, né, você pode me ajudar, que ele não está dentro de casa. A pessoa que está na rua, ela tem um risco maior. A pessoa ativa, porque ativa é que está indo trabalhar, voltar. As crianças e os idosos que têm um caminho... Assim, a minha preocupação, até no começo, você colocou que Maringá é gestão plena, tá? Mas mesmo sendo a gestão plena, quando ele erra, alguém tem que acionar, né? Sim. E nós, sendo a Regional de Saúde um órgão de suporte e fiscalização, tá, dos municípios, e que tem acesso a todas as informações. Houve alguma ação da regional, da 15ª Regional, em cima do município? Porque, assim, eu tenho alguns dados aqui, onde põe aqui população, Paissandu, Sarandi. Sarandi tem um número de notificação muito alto, né? Porque eu acho que eles aprenderam lá, né? Porque quando você notifica, a pessoa se cuida mais. Em Maringá eu vejo que o número de notificação de 6.400 para 2.030 casos, a notificação é muito pequena. Eu acho que falta informações dentro do nosso. Agora a pergunta é o seguinte: a 15ª tomou, fez o seu papel de cobrar, de exigir
que seja feito pela Secretaria de Saúde, porque eu sei que o seu contato é a saúde, mas nós sabemos aqui que o maior problema nosso ainda é o lixo. Né? Então, se foi feito isso, é uma das perguntas, depois eu faço umas outras. Sim, a gente cobra, sim, cobramos de todos os municípios e também temos a ouvidoria onde as pessoas se queixam quando o município não cumpre o seu, não digo que cumpre o seu papel, né? Normalmente nenhum prefeito, eu acredito que ninguém gostaria de ter uma epidemia. Quando, às vezes, um usuário reclama do seu vizinho que tem lixo, porque o problema, como você falou, está na rua. Isso significa o quê? A criação, os criadores estão na rua, né? Não só também nas residências, tá? Então, é um problema cultural. Né? A gente, como é que eu vou dizer assim, a gente vê pessoas jogando copos de plástico descartáveis pela janela do carro, aquilo fica no chão. Assim a gente andar 100 metros, tem certeza que a gente vai encontrar um saquinho onde há uma coleção de água. E esses ovos do mosquito perduram por um ano. Um ano. Isso quer dizer, o pernilongo que colocou os ovos hoje, o ano que vem ele pode eclodir de novo, novamente. Pode não, ele vai eclodir. É só ter meio para ele eclodir, que seria uma água. Chover e parar. Então, quer dizer, a gente também tem que pensar, as árvores, aqueles ocos de árvores, está infestado, as bocas de esgoto pluvial estão cheios também. Então, assim, é muita, como é que eu vou dizer assim, a gente tem que observar muitos detalhes que às vezes a gente não percebe. Né, que a gente passa despercebido, a gente passa na rua, a rua está limpa, aí vai olhar a árvore, tem um oco que está cheio de larva, né, então parece que está limpo. Então esse olhar, por isso que faz capacitação nos agentes de endemia, né, agentes de saúde, todos eles passam para ir olhando. Às vezes tem uma senhora lá que hoje, eu acredito, através da mídia, todo mundo sabe que não deve deixar água parada nos vasos, nas plantas, mas que há uns 10 anos atrás ninguém sabia, todo mundo deixava. Hoje a gente percebe que estamos conseguindo mudar, mas ainda temos uma cultura de muito lixo na rua, e a gente sabe que a causa dos criadores, 80% é lixo. Tá, bom, então foi feito a notificação, e aonde foi a falha? Porque para que a gente chegue a uma epidemia, houve falha, e voltando a dados, se em cidades menores, com uma condição muito menor do que Maringá, que não é gestão plena também, que a gestão acaba sendo com vocês, não há o caso de epidemia. Então, houve uma falha em Maringá, e aonde vocês conseguiram identificar aonde está essa falha? Não tem como a gente identificar pelo seguinte, o que se faz? Primeiro, vamos dar um exemplo aí, então, assim, quando se usa o fumacê, tá certo? O fumacê vai para matar o pernilongo. Passa-se 5 ciclos, tá? Cada 3 dias vai passando o fumacê, porque pode vir enquanto está se passando os fumacê, por 5 ciclos, que é de manhã e à tarde, tem que fazer um arrastão. Um arrastão significaria o quê? Entrar em cada residência, observar cada local que possa ter criador e fazer uma limpeza geral. O que a gente observa? O que a gente observa? Que dentro de 10, 15 dias está tudo igual de novo. Então, é complicado, é difícil da gente chegar, de mudar os hábitos da população, porque a gente faz, limpa, e olha, passa-se através de comunicação por áudio nas ruas, orientando, né, pedindo para que abra janelas, que tenham cuidado, né, e também tem outro problema que eu gostaria de salientar aqui, que não é somente passar o veneno fumacê, tá? E ela também tem seus efeitos adversos. Nós não podemos ficar passando o tempo inteiro. Nós fizemos desequilíbrios ecológicos também. Não mata só pernilongo, vai matar outros insetos também que são importantes para nós. Tá certo? Então, assim, realmente passar. Que a gente percebeu, se você olhar ali, a gente percebe assim que começa pela zona norte e ela vem entrando. Apesar de todas as medidas
de contenção, de limpezas, e enquanto não se passa o fumacê, passa-se o veneno com bomba costal, quer dizer, o agente pega uma bomba e entra dentro do quintal. Né, isso é preventivo ou é só depois de notificado? Não, isso já é preventivo. Isso é feito preventivo? Não, preventivo depois de notificar. Quando começa a vir as notificações numa unidade básica, a gente começa a perceber. Exatamente. Ali já começa a atuar. Tá? Isso vem atuando constantemente, aquilo não para. Tá certo? E aquilo vem avançando. Né? Apesar de estar sendo atuado o tempo inteiro. Certo. O plano de aplicação de 2003 do Vigia SUS, certo. Tá? Que foi o último prazo, 31/3, né? A regional tem conhecimento que o município fez, aplicou, entregou para vocês? Sim. A gente cobra, assim, o Vigia SUS até tem recurso para isso. Isso. Né? E é um bom recurso que a gente entende. Exatamente, para ajudar o pessoal da vigilância para fazer todo esse tipo de monitoramento. Tá, em Maringá usou esse recurso? Usou, claro que sim. Usou. Tá, assim, porque nós vemos assim, porque o número, senhor presidente, até o doutor Manuel tem mais base, talvez vai falar até, que nós colocamos, Maringá tem mais ou menos 80 unidades, é isso? Do SUS? Menos. Tem menos? Quantos postos aí? Não sei direito o exato número. Eu também não consigo precisar, mas é um número que também não são... Em torno de 30 unidades. 30, mas tem outros lugares que registram hospitais e algumas coisas assim. Não, 30 unidades básicas de saúde. São 30? Torno, não tenho certeza, mas em torno de 30. É que, na verdade, assim, o que me preocupou, né, é o número de notificação para o total de casos, né? Que eu vejo que em outras cidades o número de notificação é muito maior e os casos são menores. Porque eu acho que o certo é notificar, mesmo que seja comparativo, como o doutor colocou, que pode ser uma gripe, que agora é o momento da gripe, mas o certo é notificar, porque com isso a gente vai ter mais respaldo para poder cuidar. Senhor presidente, é isso. Obrigado pelas respostas. Depois, se tiver mais alguma coisa, nós vamos colocar. Vossa Excelência, com a palavra também para os seus questionamentos, a nobre vereadora Márcia Crepo. Obrigada, senhor presidente. Eu quero agradecer aqui a presença do senhor doutor Kazimushi e também da Lúcia. Muito obrigada. Eu tenho alguns questionamentos a fazer. Ficou claro também a questão do clima, não é, doutor? Maringá é mais propício ao norte, que pelo clima quente, a tendência é maior a questão das larvas e também do mosquito, né? O senhor colocou muito bem essa questão do índice de como está, né, na região, a quantidade de 2,4 também em Maringá por bairro, né, o índice. Mas o senhor também colocou a questão do que o Estado ele atua quando ele é solicitado, né? O senhor falou da gestão plena, tá? Como que funciona a gestão plena? Tem orçamento, o Estado participa, auxilia o município nas campanhas, né, para a conscientização da população, a questão do lixo. Então, eu gostaria que o senhor me explicasse essa questão da gestão plena. Sim. A gestão plena, eu acho que até eu deixaria para a Lúcia, que ela é da chefe da divisão de gestão, tá certo? Eu acho que ela poderia até explicar com mais detalhes. Pois não, Lúcia. A questão da gestão plena é assim, hoje dentro dos serviços de saúde, né, cada secretaria pode optar por escolher a sua gestão, tipo de gestão que ela vai desenvolver dentro da saúde, né? Maringá optou por uma gestão, hoje a gente diz que é plena, é integral, né? Uhum. Que ela recebe todos os recursos de todas as áreas, não só da atenção básica, da média e alta complexidade. Então, todos os recursos vêm para o município para ele gerir os serviços e ações da Secretaria de Saúde. Tá? A maior parte dos nossos municípios, eles estão na gestão
ainda que é plena, mas não é plena integral, né? Ela assume só a questão da atenção primária, são os trabalhos que são feitos nas unidades básicas de saúde, né? Que é o trabalho da atenção primária. Então, não assume os recursos da questão de média complexidade, que são serviços especializados, os internamentos. Então, isso fica ainda sob responsabilidade do Estado, tá? Então, ele tem uma gestão plena da atenção primária, tá? E assim, o Estado, na verdade, ele tem essa função de estar assessorando, regulando todo o sistema, na verdade, né? Então, a Regional de Saúde tem esse papel, mesmo que o município esteja em gestão plena, né? Então, existe recurso específico que o Estado destina mesmo para os municípios em gestão plena, né? Então, o recurso, como o município é do Estado, ele também cabe a parte dele. Mesmo o recurso do Vigia SUS é um recurso específico que o Estado do Paraná destina para vigilância em saúde. O município de Maringá, mesmo em gestão plena, recebe esse recurso e gera esse recurso. Ele que administra o município, vocês só repassam. Isso. Certo. Tá? E o que ele diz é assim, o diretor, na primeira fala, ele diz assim, que ele é pleno também nas suas ações, né, de gerir todo esse recurso, de fazer a gestão própria dele, né? Que ele receba e tome as decisões que devem ser tomadas e necessárias. Exatamente. Fica a critério da Secretaria de Saúde do município. Isso. Certo, é uma parceria nesse sentido. Isso. Certo. Ok, muito obrigada. Senhor presidente, a pergunta eu fiz, já foi respondida pela Lúcia. Estou satisfeita. Muito obrigada. Pois não, excelência. Também gostaríamos de passar a palavra ao doutor, vereador Belim Bravin. Pois não, excelência. Passo a palavra, então, ao nobre vereador doutor Manuel Sobrinho. Pois não. O que eu queria colocar, como nós já fizemos o requerimento, saber sobre o índice de casos notificados e confirmados de pacientes com dengue no município de Maringá, Paysandu e Sarandi. Esses municípios são conurbados uns aos outros, sendo que a divisa entre eles muitas vezes é apenas uma rua. Embora não tenhamos ainda esses dados aqui, vocês poderiam fazer uma explanação, caso seja possível, comparando os índices que a 15ª Regional possui de infestação do mosquito transmissor de casos de dengue já confirmado nos 3 municípios. Isso em termos de percentagem. Eu não consegui, poderia repetir novamente? Resumindo, como nós temos os 3 municípios integrados, eu gostaria, se vocês já têm os dados em percentagem de casos notificados e confirmados nos 3 municípios. Sim, de outros municípios? Dos 3 municípios, Maringá, Paysandu e Sarandi. Eu tenho sim, claro que sim. Claro que sim. E gostaria que... Paysandu, nós temos 38 mil habitantes, tá? 392 casos notificados e 79 casos positivos. Tá. Sarandi, 91.364 mil habitantes, 1.284 notificados, 326 positivos. Positivos. Isso. Certo. Por exemplo, analisando em percentagem, Sarandi em relação a Maringá está bem menor, me parece, não é isso? O coeficiente está assim, Sarandi daria 356,81 por 100 mil habitantes, tá? E Maringá nós já estaríamos com 615,83. E na realidade, em coeficiente.
coeficiente. Maringá, então, está o dobro, então. Tá. A 15ª regional já tem assim um diagnóstico, porque, por exemplo, vamos pegar Sarandi e Maringá, que está bem mais próximo, a 15ª já tem assim uma ideia de que por que são ligadas, por exemplo, ali a região que nós temos mais, que é o Requião Guaiapó, em seguida já é Sarandi. Por que Sarandi está tão menor do que o nosso? A 15ª regional tem algum estudo sobre isso? O que está acontecendo? Por que lá é tão menor do que em Maringá? Não tem, geograficamente, a gente não tem como saber. De repente, a gente também pode ser que esteja subnotificado, Sarandi, ou não, a gente não sabe, né? A gente não tem como quantificar isso. Acho que seria até leviano da minha parte dizer que tão pertinho, um notifica mais, outro notifica menos, a gente não sabe. O que a gente sabe também é que muitos de Sarandi busca tratamento médico aqui em Maringá. A gente observa um fluxo de paciente muito grande aqui. Outra coisa que eu queria saber, se a 15ª tem mais ou menos uma estatística de internamento entre os dois municípios. Quanto em percentagem, quanto está sendo mais internado lá em Sarandi e Maringá? A 15ª já tem mais ou menos... Não, quanto ao internamento, número de internamento a gente não sabe, mas a gente sabe que os hospitais estão abarrotados, quando em época de epidemia, os hospitais, os leitos ficam totalmente ocupados com pessoas em observação com dengue. Tá? E aí, então, nos dificulta os leitos para outras atividades. Tá? Então, por isso que a gente tem, uma época complicada para a gente dar falta de leite, exatamente porque nós estamos com uma epidemia e já temos as nossas doenças, né, que a gente já sabe estatisticamente comprovado que vão aparecer. Outro questionamento que eu gostaria de fazer, nós vivemos uma epidemia aqui em Maringá. Os dados tabulados que a imprensa notifica são alarmantes. Gostaria que Vossa Senhoria declinasse qual é o protocolo que cada hospital, unidade básica de saúde ou mesmo uma unidade de pronto atendimento deve seguir para notificar uma suspeita de dengue. E depois, se for o caso, a confirmação da dengue. E qual a segurança que a 15ª regional possui de que todos os casos são notificados de verdade? Bom, o que a 15ª pode fazer é o seguinte, capacitar. Tá? Agora nós estamos falando assim, saímos da prevenção, tá? Que nós estamos falando até em matar o mosquito da dengue, ver os criadores. Agora nós estamos falando do outro lado, já são as pessoas que procuram já com suspeita de dengue, né? Então nós temos assim, capacitação para as pessoas que trabalham nas unidades básicas, todos pronto atendimentos também, hospitais. Inclusive, o ano passado nós chamamos até na UEM, fizemos um debate entre médicos, né? E todos os anos a gente volta a discutir, né? Os parâmetros, o que mudou, o que não mudou do ano passado para esse. E também a gente tem protocolos. Tá? Então, não tem diferença entre um hospital e outro, nós temos que obedecer protocolos, tá certo? Porque senão ficaria muito difícil de analisar, vamos supor, pode vir alguém consultar comigo, tá? E eu chegar e dizer assim, olha, pelo protocolo que a gente examinou, fez os exames, não deu nada, a gente manda para cá, de repente ele volta mal, muito mal, que isso pode acontecer, tá? E achar que foi um erro médico. E às vezes não é isso. Isso faz parte da própria evolução da doença. Por isso que a gente pede para cada 48 horas vir. Claro que nós já estamos orientando as unidades básicas para que tome bastante líquido, tá? Tem a classificação de risco, que é a classificação de Manchester. A gente já vai sabendo se é grave, leve, moderado ou grave, né? Os sinais, a gente faz a prova do lado, sinais de choque ou de hemorragia. Então, tudo isso, todo esse protocolo já tem nas unidades básicas, já fizemos pronto atendimento e os hospitais já estão preparados para isso.
Sei. Não, a questão é, existe o protocolo. Isso. Agora, o meu questionamento é mais assim, qual a segurança que a regional tem que está sendo feito, que está sendo protocolado, que está sendo cumprido os protocolos? Porque, pelo que a gente vê, o índice é bem, eu diria que é 10 vezes mais. Então, se a 15ª Regional tem segurança de que o protocolo está sendo cumprido, e se ela não tem segurança, o que tem sido feito para convencer essas unidades básicas de saúde, esses hospitais, as clínicas, os médicos, de um modo geral, os enfermeiros, para que eles cumpram esse protocolo e notifiquem de verdade. Certo. Doutor Manuel, então vamos começar por um caso assim, um pouco mais grave, mais drástico, mas é uma forma da gente monitorar. Vamos supor que há uma morte, correto? Então a gente vai fazer uma investigação. Tá? Essa investigação já começa pegando o prontuário desde o primeiro atendimento, na unidade básica, como foi o tratamento, quais foram os exames, quantas procuras teve na unidade básica, para onde ele foi mandado, qual é o hospital e depois para onde foi e como foi o óbito. A gente faz um rastreamento de tudo. E aí nós já vamos vendo as falhas ou não. Tá? Como médico, a gente... Por isso, não, até respondo, por isso que é demorado uma resposta se a pessoa morreu ou não de dengue. Tá? Porque ela tem que fazer toda a investigação, buscar prontuário, buscar exame, montar todo um processo e passa assim para o comitê local, vamos supor, do município de origem, o município onde houve o óbito, e ainda pegamos todos esses documentos, ainda mandamos para Curitiba. Uhum. Nós moramos numa cidade que a cada dia que passa, ela fica mais vertical. Existe algum dado sobre... Isso são perguntas das pessoas. Como a gente é médico, eles nos perguntam e eu realmente não sei. Existe algum estudo... E até que, por exemplo, eles perguntam assim, eu moro no 10º andar, o mosquito pode chegar até lá? Eu acho que no 10º não, mas aí eles perguntam assim, até que andar? Já que nós estamos cada dia mais virando a cidade vertical, e realmente eu não tenho essa resposta. Tem alguma pesquisa nesse sentido, sabendo até, não que só pelo elevador, mas que ele possa alcançar determinado andar? Existe algum estudo nesse sentido e até que andar mais ou menos ele pode chegar? Doutor Manuel, tem estudo sim, mas eu não saberia dizer também a altura onde atinge. A gente percebe assim que a partir do 3º andar, né, fica bem menor o índice de infestação. Tá? A gente sabe disso. Até porque os fumacês, quando passam, ele atinge 6 metros de altura. Ele não passa disso. Tá? Então a gente sabe que existe. Agora, eu já vi pernilongo no 10º andar também, né? Então, quer dizer, não é uma coisa que a gente possa dizer. Mas a gente sabe que até 6 metros é o ponto onde eles como é que assim, eles sobrevoam, que eles possam atingir. E eles atingem também... 300 metros é a área de locomoção de um pernilongo, de um mosquito adulto. Tá, obrigado. Senado. Senhor presidente. Pois não, excelência. Eu já encerrei o meu questionamento e minhas perguntas. Pois não. Muito obrigado. Nós queremos, mais uma vez, doutor Kazumichi e doutora Lúcia, né? Agradecer a presença do senhor também, doutora Lúcia. Queremos apenas consignar, tendo em vista que nós mantemos o áudio, né, e o vídeo da gravação. Nós perguntamos aos senhores, ao senhor e à senhora, né, se há algum impedimento de nós disponibilizarmos nosso site para arquivo da audiência aqui, no caso o vídeo e o áudio com os senhores aqui. Para mim, sem problema nenhum. Sem problema. Nós queremos também solicitar nossa assessoria, se foi colhido o termo,
Foi colhido o termo. Antes de darmos por encerrada a nossa sessão de trabalhos, nós queremos comunicar a todos que nos acompanham, os internautas, os órgãos de imprensa, nossa assessoria, os demais vereadores, que nós, como já tivemos aprovado na sessão anterior, que nós estamos então convocando para a próxima reunião ordinária dos trabalhos as autoridades municipais relacionadas à saúde, o nosso secretário Dr. Nardi, também chefe, os gerentes da Vigilância Epidemiológica Ambiental e também a diretoria da Vigilância em Saúde, respectivamente, senhora Evelyn, senhor Silvio e senhora Rosângela. Então, nós estaremos depois também solicitando a nossa assessoria que faça o encaminhamento via expediente eletrônico, e nós já temos aprovados a convocação também do secretário da diretoria de fiscalização, os responsáveis pela fiscalização, que ouviremos, se tudo correr bem, no dia 13 de maio, e depois, no dia 19 de maio, ouviremos os responsáveis pela Secretaria Municipal de Serviço Público, seu secretário, Wagner Múcio, e também os gerentes, né, de coleta de resíduos e de limpeza ali dos fundos de vale, que nós estamos ainda apurando quem são as pessoas responsáveis por essas atividades. Não havendo mais Senhor presidente, a tratar, antes de passar pela ordem ao nosso nobre relator, nós queremos então registrar que também estaremos fazendo o agendamento da diligência e estaremos comunicando no nosso site da Câmara. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Mário Velho. Só para registrar, primeiro agradecer a presença do doutor, da senhora. Como eu coloquei a questão da nossa ata, né, que ficou em dúvida, realmente a nossa assessoria viu e está em dúvida mesmo do que nós estamos solicitando. Então eu volto a solicitar que nós tenhamos em mãos todos os itens de leis, ofícios e requerimentos que foram feitos nos últimos 10 anos em relação à dengue na nossa cidade. Só para registrar, para que a gente tenha esse documento. E indicações também. Muito obrigado, Marco. Pois não, excelência. Então nós reiteramos mais uma vez, né? Faremos aí, solicitamos a nossa assessoria que proceda à leitura na íntegra, colocarmos na íntegra o requerimento de Vossa Excelência. Eu acredito que foi bem frisado, e depois nós colheremos as assinaturas, uma vez que já todos são favoráveis, observando-se essa ressalva do nosso nobre relator. Nós queremos agradecer mais uma vez, doutor Casumich, doutora Lúcia. Muito obrigado à presença dos senhores, e não havendo nada mais a tratar, declaramos encerrada essa terceira reunião da CPI da dengue. Vamos ir,